né? O senhor é um cara que... o senhor é um programa de governo encarnado. O senhor vive Mato Grosso do Sul, pensa Mato Grosso do Sul, pensa o Brasil a partir da tua história, de tudo que o senhor viu, tudo que o senhor conviveu, discussões. Se a gente for botar o piloto, tem que ter tantas horas de voo. Imagina quantas horas de debate sobre o Brasil, sobre Mato Grosso do Sul, sobre Brasília o senhor já viveu. É muita coisa, né? Ao mesmo tempo, tudo isso... debates acadêmicos. Tudo isso não cabe no stories do Instagram. Não tem como fazer isso. Como lidar com o simplismo e combater o simplismo, sendo que talvez a solução disso fosse a educação, mas aí tem que ter investimento, tem que ir para longo prazo. A própria educação, depois da pandemia, ela veio também capengando, né? Depois do que aconteceu. Aliás, a pandemia foi um tranco, né? Um desastre, um estrago, no mundo inteiro. E eu acho, Danilo... Que agora, só interrompendo o senhor, o pior de tudo, que eu imagino, às vezes as pessoas me perguntam na rua, né? E aí, Danilo, o que vai vir? Eu falo, olha, para 2026, o que eu imagino é uma versão petista do bolsonarismo. Entendeu? Então você está trazendo a vacina... Interessante. Entendeu? A vacina baseada na doença e tudo mais. Então é muito mais fácil criar algo igual para combater e talvez vencer, e na política vencer conta muito, do que vencer com aquela coisa, com toque de bola e tudo mais. Não vai ter toque de bola não, vai ser da mesma forma, só que com a versão contrária da coisa. E aí significa, tipo assim, mais afunilamento do centro e mais complicado a gente ver o Brasil para depois de 2030 e tudo mais. Lembrando que a gente tem uma reforma tributária, que daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor em curso, e muitos problemas complexos no Brasil, desgarrando também do avanço do resto do mundo, né? Aliás, dentro com esse cenário, eu queria só agregar essa questão da pandemia que você tocou. Eu pensei que depois da pandemia as pessoas tivessem outra clareza, né? Uma clareza maior das coisas, mais solidariedade, mais fraternidade, até pelo sofrimento que a pandemia trouxe. Eu posso falar porque eu fiquei 65 dias hospitalizado. Eu fui um dos primeiros a pegar a Covid e fiquei internado. Mas isso não aconteceu. O que me preocupa, aí eu estou meio ando meio numa fase conceitual, então eu queria explorar o que você falou um pouco também. Eu acho que nós estamos vivendo na política uma fuleiragem muito grande. É um bang-bang, né? E uma discussão de baixíssimo nível, que não vai construir nada. Mas com um rasteiro, vamos supor, o senhor vai numa discussão com alguém rasteiro. É mais fácil o senhor ficar rasteiro do que ele subir de nível. Você quer ver um exemplo? Eu, quando fui candidato em 14, meu programa de governo, só se tem uma ideia, na área de logística, Eliezer Batista, energia também. Área econômica, o meu professor querido Delfim Neto. Programa na área de saúde, o Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos, que não é médico, mas que vive a medicina intensamente. E as coisas boas que a medicina proporciona e os momentos difíceis que ele enfrenta para tocar aquela máquina, que é uma referência. E tecnologia, né? Tecnologia. Né? O senhor falou agora há pouco. Aí o que aconteceu? É isso mesmo que você está falando. Eu entrei numa campanha, assim, eu vou fazer o que eu sempre fiz, discutir projeto, eu não fico xingando os outros, eu aprendi a não viver assim, não viver assim. Eu não ofendo ninguém, não xingo ninguém, você pode pegar histórico de toda a minha carreira política e profissional também. Profissional não você ficou imprensa também, né? Ficou imprensa também, você sempre tratou todo mundo muito bem, né? Com gentileza. Qual foi o meu erro em 14? Além de outros. Eu, em vez de defender um programa, eu parti para a baixaria. Eu nunca esqueço o último debate. Eu tenho um respeito muito grande pelo Caio Turqueto, que hoje é responsável por todo o Grupo Zaran. O debate foi de um nível tão baixo, e eu mesmo fiquei tão constrangido e tão mal com o debate, que eu pedi desculpa para ele.
falou, eu quero lhe pedir desculpas pelo papelão que eu fiz aqui hoje. Porque aquilo não era... Eu não tinha a ver com o senhor. Então, você precisa de uma disciplina enorme, porque uma coisa que essas baixarias elas alcançam é que você pode ter muita paciência e tolerância, mas chega uma hora, é difícil você controlar. Mas, olha só, trazendo um simplismo, que eu acho que é um tema legal, porque não se trata só do senhor, mas do centro da política brasileira. Sim. Né? Aquela eleição, o senhor não pode falar, mas eu posso. Né? Naquela eleição, uma coisa que me chamou muita atenção, depois eu pude até parabenizar alguns colegas que trabalharam na sua campanha, o senhor termina o primeiro turno com quase todo dia do horário de TV com um programa diferente. Sim. E é um programa que tem drone, que mostra o Mato Grosso do Sul com um nível de elevar a autoestima e a identidade do Estado que eu nunca tinha visto na vida. Né? Eu acho que nunca conseguiram fazer tão bem um trabalho como foi feito naquela época. Ao contrário, o senhor teve 2 adversários, né? Um fica em terceiro lugar, que é ex-prefeito de Campo Grande, e depois o Reinaldo Zambujo vai para o senhor com o segundo turno. O Reinaldo, se não me engano, acho que foi 4, 5, sei lá, quase a metade dos episódios, o senhor repetia demais, né? E enquanto o senhor vem no último horário eleitoral mostrando as potencialidades do Estado e um trabalho cinematográfico, até a participação do senhor também naquela situação, algo assim de valorizar muito o que é uma eleição, né, para as pessoas, a gente tinha o Reinaldo na beira de uma varanda, né, da fazenda dele, chupando uma laranja, chorando, lembrando do pai, né, e aí ele vai para o segundo turno com relação ao senhor, numa eleição que em 2014 a Meio Mensagem tinha soltado um artigo avisando que seria a eleição do micro-influenciador. E ali existe uma computação gigante de vereadores. Sim. Né? Das 79 cidades, o senhor, por amizade ou pelo já tinha serviço prestado na cidade, tinha X vereadores, eles esmagaram o senhor a não ter mais de 50 vereadores, né? E o vereador ele tinha 2 missões nas cidades. Ou forçar a abstenção ou arranjar o voto para o adversário do senhor. Sim. Aquilo foi tão objetivo que travou o senhor nos 49%. E não foi a história da Petrobras que saiu em fevereiro e não sei o quê, não foi narrativa, foi estrutura política mesmo. É verdade. Aquilo valeu tão a pena para quem venceu que a fórmula foi aprimorada para os anos seguintes e hoje a gente tem isso como receita de bolo para se vencer a eleição em Mato Grosso do Sul. Talvez se o senhor tivesse vencido, a gente não teria isso hoje? Teria um Estado mais plural, mais democrático? Não teria. Eu sou um cara que... O senhor deixava livre, né? Deixava, e por uma razão. Danilo, eu vivi em muitos lugares. Não custa caro para o governador ou para quem for ser quem mais influencia no Estado ter que ser dono do passe de 80% dos vereadores? Sendo que o vereador já tem mandato, já tem salário e tudo mais. Não tem que ser uma coisa mais orgânica, política, porque virou isso hoje em dia. Aliás, hoje está estabilizado nisso e assim, determina muito. Olha, eu acho que é muito difícil perder nesse ano agora a hegemonia de prefeituras que o PSDB tem, né? E muito difícil não beliscar aí 2 das maiores cidades, muito por conta dessa questão. E ficou de uma coisa tão sofisticada que, se precisar, essa hegemonia dos 80%, ela mantém nem que se troque o vereador. Então, queria ser uma competição interna, né? E aí é uma receita de bolo, claro que tem uma baita competência, tem muita estratégia política por trás e tudo mais, mas, por outro lado, dá a impressão de uma eleição sempre pronta, sempre definitiva. Olha, Danilo, você tocou, por exemplo, no meu caso, pode ter certeza, se eu tivesse sido eleito governador em 14, eu ia ter situação e ia ter oposição, sem problema nenhum. Porque a oposição ela cumpre um papel importante e te chama atenção para coisas que às vezes você não enxerga. Isso ia estar preocupado com o futuro do Estado, né? Então não ia perder tempo com essas coisinhas, né? O contraditório é sempre bom na vida.
porque você tem feedbacks, o camarada mostra para você que você está errado. Claro que isso tem também algumas premissas de humildade, você saber ouvir e outras coisas mais. Então não seria esse Estado que está aí. E para mim, uma das coisas que me preocupa muito é que esse modus operandi que você acabou de relatar aí, já que o negócio é o simplismo, então vamos simplificar. Hoje a política é dinheiro. Você tem dinheiro, você ganha eleição. Se você não tem dinheiro, você não ganha eleição.